Vamos mudar de pauta aqui, gente. Já falamos de time ruim demais, né? E aí a gente É. tem que falar de coisa boa agora. Vamos Vamos falar falar de da nova Inter, né? iogurteira Top Term. Vamos falar agora do Inter. Vamos mudar de pauta aqui. Eu quero saber a opinião de vocês. Eu vou começar com o grande Júlio Sala, que é a seguinte. É polêmico. Paolo Guerreiro, o peruano Paolo Guerreiro. Júlio Sala, Colorado. Você renovaria com esse jogador? Sim, não e por quê? Cara, ele tá voltando de lesão aí, né? Teve o rolo de vai embora, vai rescindir, não vai. E agora ele tá voltando aos poucos a jogar. Eu renovaria se baixasse um pouco o salário, talvez produtividade, e só por um ano. Porque dar um contrato de 2 anos, ainda tá voltando de lesão, não sei se compensaria, né? Jogador de 37 para 38 anos já também. O jogador velho e custa muito caro. Né? Uma discussão que tem é se o Guerreiro saísse do Inter, ele conseguiria ou não ter um salário nesse patamar em outro time, né? Ou no Brasil ou na América do Sul. Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que sim, talvez em Corinthians da vida, né? Para repatriar um jogador que foi importantíssimo no Mundial. Mas o Corinthians está fazendo loucuras financeiras, até onde se sabe, ninguém. Vamos ver, não tem divulgação de balancete, né? O último foi em março, se não me engano. Mas enfim. Matheus, renovaria com o Guerreiro? Pergunta, hein? Porra, essa é polêmica, mano. Cara, eu renovaria. Acho que é um jogador que traz mais do que só. Acho muito simples falar que ele é um jogador de idade, que ele é, né? Tá perto de se aposentar, mas ele traz bastante pro elenco do Inter questão de maneiras diferentes de jogar. Eu acho que quando o Guerreiro tá em campo, o Inter joga de forma diferente. Ou tem um escape daquela bola aqui. De novo, concordo? Não, né? Mas tem. Tá? Tem, que é o famoso chutão para cima. Chutão para Deus nos acuda. Ele é bom nisso, não tem como discutir. Quando a bola chega lá na frente, ele dá aquelas manhas do Guerreiro, puxa e empurra e bate pé, que segura a bola lá na frente. O quanto isso é bom, eu não sei, cara. Mas assim, falaram ontem de 650. Cara, 650 por um ano eu renovava sem dúvidas. É o teto salarial, né? Eu acho que no elenco atual do Internacional e na situação financeira que ele se encontra, ninguém pode ganhar mais que o Tyson hoje, né? Porque eu acho que hoje o Tyson virou realmente uma referência, não só técnico, como de tudo, assim. O patamar máximo é o Tyson. Então, realmente seria difícil uma renovação que ele ganhasse ainda de novo mais que o Tyson, né? Até pela importância do Tyson, que hoje nem se compara com o do Guerreiro. Cara, mas Loi, é que assim, ganhar mais que ele. Não vejo um app para isso. Foi mal. Cara, cara, eu não sei nem até que ponto. Eu não digo nem de ganhar mais do que o Tyson, não. Mas assim, talvez não seja o Henrique ali falou, talvez o custo-benefício não seja o melhor. Pode ser, cara, mas o Yuri é o ficha 1 do Inter para vender. Yuri é o mais abalado no mercado. Ele é. Acho que vamos todo mundo concordar que do elenco do Inter ele é o que mais tem chance de. Ele, pelo menos, na minha opinião, ele é o que mais tem chance de ser vendido. Ele se encaixa em vários tipos de jogos, inclusive ele pode jogar. Como ele joga bem no esquema que o Inter joga hoje, que é um time mais de transição rápida. Porém, ele não é um jogador à moda antiga. Ele joga em esquemas mais modernos de futebol. Ele flutua bem na área, ele sai bem da área. Então, eu acho que hoje ele seria a fecha 1 do Inter para vender, porque ele é o jogador mais moderno que tem no Inter. Desses que estão em campo, eu acho. Então, eu ficaria com o Guerreiro não por uma questão de tipo, o cara falou, o Henrique falou custo-benefício. Mas eu acho que a gente não acha um centroavante com a qualidade dele por menos do que 600. E assim, no Brasil, centroavante é complicado. A gente tá vendo, é difícil de achar centroavante no mercado, não é fácil não. O Galhardo tá certo.
Muita gente não estava mais gostando do Galhardo, é verdade. Não estava vendo mais aproveitamento dele, mas ele teve um papel importante no Inter no ano passado. Não tem dúvida, ele foi o goleador do Kudê, ele se encaixou naquele tipo de jogo do Kudê, se bem que, para ser bem honesto, não sei o que vocês acham, eu acho que o Yuri Alberto teria se encaixado bem no time do Kudê também. Ele jogou muito pouco, o Kudê acho que um pouco de final de um jogo, se eu não estou enganado. Então, assim, 600 eu fecharia. O quanto que ele ganha hoje, não. Mas por 600 eu fecharia com renovação com o Guerreiro, sim. Eu acho que tem toda uma questão de nome, porque é o Guerreiro, querendo ou não, né, meu? Se tu for pensar em, sei lá, em centroavante sul-americano, mesmo do Guerreiro tendo, sei lá, 38 anos, tu ainda coloca ele, sei lá, no top 3 ainda Sim. aqui. Aí, tu até entende o jogador querer esse valor, mas para mim ali na faixa dos 500, 550 é o máximo a pagar. Até porque com certeza a gente vai perder o Yuri, a gente já perdeu o Galhardo e a gente não tem reposição. E querendo ou não, o Vinícius Melo ainda eu acho que não está pronto ainda para eu também acho. Titularidade. O Vini Melo e o Cadorini são potenciais ótimos jogadores, mas ainda não estão prontos. E o Vini Melo, mesmo entrando muito pouco nos jogos com a Aguirre, né? Jogava 5 minutos, sempre com placares, tipo, ou empate ou o Inter perdendo, né, queimando, assim, entre aspas, queimando, né? Não que seja proposital, mas era o que tinha lá. Colocava o Vini Melo, não tinha muito o que ele fazer. Mas não estão nem perto preparados, realmente concordo. Acho que o Guerreiro é uma peça importantíssima, se ele quiser, né? É uma coisa importante porque tem uma discussão interessante, porque por que agora ele está se mostrando tão prestativo, né? Tão solícito, tão aparecendo nas mídias do Inter? Será que essa lesão se estendeu a ponto dele ter que sumir há tanto tempo e ter voltado agora com uma próxima, uma eventual renovação com o Internacional, né? São discussões que colorados travam, e que eu acho o seguinte: eu acho que o Inter teve a oportunidade de rescindir com o jogador. Teve essa oportunidade quando teve aquela briga que se exteriorizou, né, para o público e tudo mais, chamando os dirigentes do Internacional de mentirosos, desleais, enfim, até com o empresário do Guerreiro, né, o Prats. Mas, assim, passou o timing, e agora a gente tem que aceitar que, por mais que ele tenha feito aquilo tudo, ele é uma peça importantíssima, fez gol contra o Fluminense, e querendo jogar, ele é disparado um dos melhores centroavantes da América do Sul ainda, na minha opinião. Lori, você renovaria com ele ou não? Cara, então, acho que sim, porque se for ver por um lado, acho que tem que pesar os dois lados da moeda. O lado que é o jogador de 38 anos, já vem há um bom tempo no clube e teve esse desgaste junto com o empresário dele há um tempo atrás. Mas também tem que ver o lado do outro lado da moeda, que para mim eu acho que é esse lado que pesa mais, que é o fato de, se ele aceitar diminuir o salário na casa dos 450, 500, 600 mil, eu acho que é um bom valor para um atacante que, sem dúvidas, entre os 20 times da Série A, em 15 talvez ele seria titular. Então, e é uma peça, o atacante, o 9 em si, é um pouco difícil de achar no mercado atualmente. Então, é uma peça que eu acho difícil de achar, e é um cara que sempre rendeu. Quando foi titular no Inter, ele rendeu. Então, eu acho que ele merece sim ser por uma faixa de preço de 450, 500 a 600 mil. Eu acho interessante sim a renovação de contratos com o Guerreiro, sim. E aí, Edson, compactou do mesmo pensamento ou não? Eu só critico um pouco a fala do Lorenzo no sentido de que o Guerreiro sempre rendeu. Acho que eu tô com um problema de conexão aqui. Mas enfim. Porque quem fala muito sobre isso é o Dricos. O Dricos fala bastante sobre isso, de que ele nunca rendeu um mês inteiro, 100%. Ou nunca apresentou um futebol de alto nível em um mês, por exemplo. Mas analisando o mercado, analisando a situação financeira do clube, analisando o ambiente, eu renovaria com o Guerreiro. Porque ele se mostra ser esse líder que talvez o Inter precisasse que ele fosse. Talvez antes ele não fosse o líder que nós precisávamos, ou como ele é na seleção peruana, porque, querendo ou não, aqui não é o país dele. Tinham outras lideranças. Tinha o D'Alessandro, tinha o Danilo Fernandes, tinha o Wendel,
que, querendo ou não, eles podem não ser esses líderes que a gente vê no campo, mas quando tu vê um vídeo de bastidor e tu vê o Danilo, ele falando e ele puxando, ele incentivando os companheiros, ali tu vê que tem uma liderança. Tu vê o Wendel fazendo a mesma coisa. Tu vê um outro jogador, o Moisés, gritando mais uma guerra hoje. Talvez o Guerreiro não estava conseguindo ser esse líder que a gente via, por exemplo, no Peru, lá onde ele é ídolo. Nem metade. Eu digo, quando eu falo assim, eu não quero que ele seja jogador do Peru, mas quando eu falo, eu digo pelo menos metade, ou 30% do que ele representa, do que ele mostra, sei lá, no Peru. E ele aqui no Inter não era. Tinha indignação dentro de campo, mas tu não vinha aquela indignação de, por exemplo, botar uma braçadeira de capitão no Guerreiro. E analisando toda essa situação, mercado, financeira do clube, ambiente, eu acho que eu renovaria. Também, não pelo mesmo salário, não ganhando 800, 900, 1 milhão, mas sendo uma redução. Recebendo, no máximo, a mesma coisa que o Tyson recebe, que seria o teto, se é entre 500, 600, por aí, no máximo. Também querendo, pelo que o Guerreiro vale no mercado e pelo que ele vale para nós, que centroavante é complicado se encontrar, que o Inter, querendo ou não, achou um Yuri Alberto, mas perdeu agora um Thiago Galhardo, que vinha fazendo gol, mas tu vai olhar, tinha o Abel, que o Abel foi embora, e agora tu olha para a base, querendo ou não dá para simplesmente lançar o jogador, ainda mais agora, futebol físico. Mas o Inter lançou Nilmar, lançou Daniel Carvalho, eu vou dizer, era um outro esporte, era um outro futebol. Não era tão físico, não era tão... onde o jogador franzino não fazia tanta diferença. Hoje faz. Hoje a questão física faz toda a diferença. Por isso que eu acho que eu renovaria com o Guerreiro, mas levando em conta salário, tempo de contrato, também não adianta renovar com o Guerreiro 3 anos, por exemplo. 2 anos e mais 1. Aí já não vale a pena, mas... Não, eu acho que é unânime que a renovação do Guerreiro tem que ser de 1 ano, né? Acho que ninguém... Sim. Com certeza. Eu acho que tem um fato também que pesa para isso, é a reposição. Porque se tu for ver, a primeira reposição seria a base. Só que o principal ponto para isso é que o Inter vem pecando nos últimos anos nessa subida, nesse último estágio da fase de jogador de base, que vem e sobe para o profissional e consegue performar no profissional. Então, por causa que o Inter vem pecando com isso, eu acho que o Cadorini, e que inclusive ainda não renovou o contrato, então acho que seria o Vini Melo ainda estaria em primeiro nessa fila de subida para o profissional. Então eu acho que, como não teria essa reposição, eu acho que até é válido renovar com o Guerreiro por mais uma temporada, pelo menos, por causa dessa reposição que viria da base. Só que como o Inter não vem conseguindo subir os jovens e os atacantes, principalmente, nos últimos anos, de uma forma legal, tipo, no último estágio para a base, eu acho que não seria bacana, tipo, tratar o Vini Melo ou o Cadorini como uma reposição. Cara, primeiro, o Wendel era um líder? Líder do quê, velho? Líder do travesseiro, talvez. Opa. E sobre a base, cara, a base do Inter, eu discordo de vocês que a base do Inter tem problemas no ponto final, na transição dos jovens pro profissional. Eu acho que a base do Inter, ela capta jogadores de forma errônea. Ela capta jogadores, ela dá chance para jogadores. Existe uma ideia mudando agora, é verdade, né? Eu não vou ser injusto também. Mas a realidade é que o Inter captou por muito tempo os jogadores de forma errada, certo? Por exemplo, por exemplo, aquele zagueiro... No seu tempo, Matheus, no seu tempo. Qual? Não, por exemplo, tem um zagueiro... Teve o do Tátira, que veio, ficou um tempo e vazou. Teve o do Boca, o Tomás... Lujan. Como é que é? Tomás Lujan, que acho que era do Platense, se não me engano, também. O Maxi Salazar. Max Salazar, que era do Salazar. Boca. Não. Teve o Lujan também.
Cadê o O Amaya? próprio Não Amaya. só os estrangeiros. O Amaya também. O Amaya Não só os também, que era da estrangeiros, mas os Colômbia. brasileiros. Não só os estrangeiros, os brasileiros também, que ficam muito tempo aqui na base. Tipo, me fugiu o nome do zagueiro. Era um zagueiro muito fraco. Todo mundo sabia que era fraco. E ele ficou no Inter praticamente até os 20, 21, 22. Me fugiu o nome dele agora. Era Adson. Eu sei que terminava com um som, assim. Era uma coisa assim. Whindersson. É uma coisa assim. Era um nome meio engraçado. Que é o que o Inter veio fazendo ultimamente. Que tu vai olhar os jogadores do Inter, eles ficam até 20, 21 anos na base. O Inter tinha até um tempo atrás o Sub-23 que fazia isso. Aí eu entendo qual é o ponto que o Matheus está dizendo. De que daqui a pouco tu fica tanto tempo com o jogador, aí quando tu vai dar oportunidade para ele, ele tem que dar oportunidade logo de cara, ele já tem que ganhar a oportunidade e já jogar bem logo de cara, ele não vai conseguir fazer isso. Não é fácil. Isso serve para o Neto, serve para o Richard, serve para o Nonato, serve até para o próprio Johnny, só que agora tá mudando essa mentalidade que o Inter tá usando os jogadores mais novos, com 18, 19. A gente tá usando com 20, 21, 20, 21, o jogador já tem que estar pronto, já tem que estar bem. E tu ia olhar pro jogo, tu via que não era assim.